A doença de Alzheimer é, sem dúvida, um dos maiores desafios de saúde que a gente enfrenta hoje em dia. Mas, e se existissem outras ferramentas, sabe? Ferramentas poderosas para combater a doença que vão além dos remédios? É sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando fundo nas terapias não medicamentosas que a ciência está colocando sob os holofotes. Olha só esse número. É de cair o queixo, né? Essa é a projeção de quantas pessoas vão viver com Alzheimer até 2050. Isso cria uma pressão assim gigantesca nos sistemas de saúde, nas famílias, e torna a busca por tratamentos que realmente funcionem mais urgente do que nunca. Os medicamentos que existem hoje, bom, eles ajudam a dar uma freada na progressão da doença, mas a gente precisa ser claro, eles não são a cura. E muitas vezes ainda vêm acompanhados de efeitos colaterais e uma eficácia que, poxa, poderia ser melhor. É exatamente por isso que os pesquisadores estão com tudo na exploração de outros caminhos. E a boa notícia é que, sim, existem outros caminhos. Tem uma montanha de pesquisas crescendo e validando as terapias que não usam remédios. E elas não são só um complemento, não. Estão se mostrando seguras, acessíveis e, o mais importante, super eficazes para melhorar a qualidade de vida de quem convive com Alzheimer. Ok, então vamos ao que interessa. Apesar de existirem várias abordagens, a ciência se concentrou em 5 candidatas principais. Vamos conhecer agora as terapias que foram colocadas, assim, frente a frente, nesse grande comparativo científico. Para começar, a musicoterapia. Ela é fantástica porque se aproveita de um fato curioso. As memórias musicais muitas vezes ficam preservadas, mesmo quando outras já se foram. Isso ajuda demais a melhorar o humor, a regular as emoções e a promover a interação social, sabe? Combatendo aquele isolamento que a doença pode trazer. Outra abordagem vem lá da medicina tradicional, a acupuntura. Acredita-se que essa técnica milenar pode, de alguma forma, modular os sistemas de neurotransmissores e talvez até ajudar a reduzir o acúmulo daquelas placas beta-amiloides, que são basicamente aglomerados de proteínas tóxicas, uma das marcas registradas do Alzheimer. Aí temos a terapia lúdica, ou terapia com jogos. Basicamente, ela usa atividades em grupo para dar aquele estímulo cognitivo e social. Isso pode melhorar desde a função dos membros até o engajamento mental e a capacidade de resolver problemas. É bem completo. Já o treinamento cognitivo, pensa nele como uma espécie de fisioterapia para o cérebro. O objetivo aqui é manter funções mentais bem específicas, como a memória, a atenção e as chamadas funções executivas, que é a nossa capacidade de planejar e organizar as coisas. Tudo isso através de tarefas estruturadas que estimulam as redes neurais. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a terapia com exercícios. Ela não faz bem só para o corpo, não. Faz um bem danado para o cérebro também, promovendo a neuroplasticidade, que é essa capacidade incrível do cérebro de criar novas conexões, e melhorando a saúde cerebral como um todo. Certo, agora que a gente já conhece as concorrentes, venha a grande pergunta. Qual delas funciona melhor? Para responder isso, os cientistas promoveram um verdadeiro confronto. O que a gente vê aqui é o rigor da ciência em ação. Para ter uma resposta definitiva, foi feita uma meta-análise em rede. É um nome meio técnico, mas a ideia é genial. Os pesquisadores começaram com milhares de estudos, passaram um pente fino, sabe? Usando critérios super rígidos. No final, eles combinaram os dados de 52 estudos de altíssima qualidade, somando mais de 3.400 pacientes. Isso permite comparar e classificar vários tratamentos de uma vez só. É um trabalho e tanto. E para medir o sucesso, a análise focou em 3 áreas que são cruciais. Primeiro, o estado mental geral. Segundo, a capacidade de fazer as atividades do dia a dia, como se vestir, comer. E terceiro, a função cognitiva mais profunda, que aí já inclui coisas como linguagem e raciocínio. Então, depois de toda essa análise, quais terapias levaram a melhor? Os resultados são fascinantes e, já adianto, mostram que não existe uma solução única que sirva para todo mundo. E aqui estão os resultados. O ponto central é o seguinte: para melhorar tanto o estado mental geral quanto a capacidade de tocar as tarefas do dia a dia, a terapia lúdica levou a medalha de ouro. Mas olha que curioso, quando o objetivo era dar um gás na função cognitiva mais específica, tipo memória e linguagem, a acupuntura se destacou como a mais eficaz. Isso mostra pra gente que não tem um único vencedor, mas sim a ferramenta certa para cada trabalho. E essa citação da pesquisa resume tudo perfeitamente. A análise concluiu que, no geral, a terapia lúdica e a acupuntura se destacaram como as intervenções mais potentes, cada uma na sua área de força, claro. Outra descoberta surpreendente foi que os maiores benefícios apareceram em intervenções mais curtas, com menos de 12 semanas.
Isso é super animador, né? Porque sugere que dá para ver melhoras de forma bem rápida. E essa ideia de resultado rápido nos leva a um exemplo bem prático. Vamos agora para um exemplo bem prático para ver como uma dessas terapias funciona no mundo real. O foco vai ser na terapia com exercícios que, como a gente viu, se saiu muito bem na análise. Dentro da terapia com exercícios, tem uma técnica que se destaca, o tal do treinamento de tarefa dupla. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Desafiar o cérebro e o corpo ao mesmo tempo. Isso aqui ilustra a ideia de forma brilhante. Não é só sobre andar numa esteira, é sobre colocar uma camada cognitiva por cima. Por exemplo, andar sobre uma linha e ao mesmo tempo fazer uma tarefa mental, como falar o nome do maior número de animais que conseguir. E por que isso funciona tão bem? Porque força o cérebro a gerenciar duas coisas ao mesmo tempo, e isso fortalece as funções cognitivas frontais. São aquelas funções executivas que ajudam a gente a planejar, organizar e resolver os problemas do dia a dia. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A mensagem principal aqui é sobre personalização. Não se trata de achar uma pílula mágica, mas sim de construir um manual de estratégias personalizado. Aqui está o resumo da ópera. Se o objetivo principal é dar um impulso no estado mental geral e na independência funcional, a terapia lúdica é a campeã. Agora, se o foco é aprimorar funções cognitivas específicas, como a memória e a linguagem, aí a acupuntura se mostrou superior. E essa é a grande lição de tudo isso. O tratamento mais eficaz para o Alzheimer muito provavelmente não vai ser uma coisa só, mas sim uma combinação de abordagens, todas elas adaptadas aos desafios e aos objetivos específicos de cada pessoa. E isso nos deixa com uma reflexão muito importante. Em vez de buscar uma solução que sirva para todo mundo, talvez a pergunta mais poderosa seja, pensando nas necessidades únicas da pessoa em questão, qual seria o primeiro passo mais promissor a ser dado?